Senhoras e senhores, com vocês, Sérgio Chapelin. É, 28 de fevereiro de 1969, meio-dia, hora de Brasília. O jornalista Hilton Gomes faz a primeira transmissão via satélite para todo o Brasil. Estava no Coliseu de Roma. Daqui de Roma, a nossa imagem final é esta: a bênção de Sua Santidade, o Papa Paulo VI. Diletas filhas do Brasil. O satélite era o Intelsat. Ele captou as imagens de Roma e transmitiu para o Brasil. Resta-nos desejar boa sorte aos astronautas Armstrong, Aldrin e Collins. O mesmo Intelsat, meses depois, nos trouxe as imagens da chegada do homem à Lua. A tecnologia nos uniu. Os satélites transformaram a transmissão ao vivo pela TV em parte do nosso dia a dia. É assim que uma transmissão funciona. De Nova York para o Rio, por exemplo, o sinal sai de uma antena terrestre nos Estados Unidos e vai para o satélite. De lá, é rebatido em menos de um segundo para uma antena no Brasil. Se sair de um país mais longe, como a China, aí gasta mais tempo. De Pequim, este sinal vai para o primeiro satélite e desce na Turquia. Em seguida, sobe para o segundo satélite, de onde vai para a Espanha. De lá, sobe para o terceiro satélite e só depois chega aqui no Brasil. São estes os caminhos que fazem com que nossos correspondentes demorem um pouco para entrar. É o famoso delay, quando chamamos qualquer um deles ao vivo. Renato, acho melhor a gente explicar esse negócio de delay na prática. Então eu convido todos vocês para dar um giro pelo mundo com os nossos correspondentes. Eles vão lembrar grandes acontecimentos que todos nós testemunhamos ao longo dos últimos 40 anos. E vamos começar então pela capital do mundo, Nova York, onde está o repórter Roberto Kovalik. Em 40 anos, os olhos do mundo muitas vezes se voltaram para essa cidade, Nova York. Quase tudo o que acontece aqui se reflete na vida de todo o planeta. E se notícia, por definição, é algo inédito, que ganha dimensão pelas mudanças que provoca, nada supera o que aconteceu aqui, no dia 11 de setembro de 2001. Era manhã em Nova York, também era cedo no Brasil, e as imagens que todos víamos na TV pareciam ter saído de um filme de Hollywood. Primeiro, um avião acertou em cheio uma das torres do World Trade Center. Depois, o segundo. Mais de 3.000 mortos. Era um ataque ao coração da América. 4 anos depois, todos ainda sentimos os reflexos do atentado. Na economia, na política, nas relações internacionais e aqui em Nova York, no dia a dia da cidade. Essa é uma história que ainda está sendo escrita, Renato. Mas, Kovalik, Nova York já esqueceu, mas você acha que a cidade vai superar o trauma? Os restos do World Trade Center ainda são uma lembrança bastante nítida, bastante visível do atentado. O prédio ainda não foi reconstruído, mas Nova York superou sim o trauma e recuperou seu brilho, Ana. Ô, Roberto Kovalik, você está aí na Times Square, que é a grande praça dos espetáculos em Nova York. Você está percebendo que as coisas aí voltaram a ser como antes do 11 de setembro ou mudou? Os números mostram essa recuperação. Aqui nessa região, há mais de 40 teatros com espetáculos cada vez mais grandiosos e sempre lotados. O número de visitantes
caiu depois do atentado, mas no ano passado bateu um recorde histórico. Mais de 40 milhões de pessoas visitaram Nova York. E agora, aqui de Nova York, vamos a Washington. Na cobertura da Casa Branca, um repórter acompanha o dia a dia dos presidentes americanos e algumas vezes é testemunha de mudanças na história. Nos meus 20 anos em Washington, uma cobertura que não esqueço foi a da conferência de cúpula entre os dois homens mais poderosos da época, Ronald Reagan dos Estados Unidos e Mikhail Gorbachev da União Soviética. Was that trust between the two of you? Eu quis saber se eles confiavam um no outro. Gorbachev disse que a confiança só estava aumentando. Perguntei a Reagan se ele achava que podia mudar a história. Ele disse: não quero mostrar excesso de entusiasmo, mas, sinceramente, acredito que sim. O resultado desse encontro foi a redução de milhares de ogivas nucleares nos arsenais dos dois países, o fim da Guerra Fria e a democratização do leste europeu. Agora vamos a Buenos Aires. Praça de Maio, centro de Buenos Aires, palco das mais importantes transformações da Argentina. Foi aqui que, em dezembro de 2001, o país viveu um dos piores momentos de sua história. A crise econômica e social trouxe milhares de argentinos às ruas. Com panelas nas mãos, eles pediam a renúncia do presidente Fernando de la Rúa. Houve confrontos com a polícia. 26 pessoas morreram e mais de 2.000 ficaram feridas. O governo confiscou o dinheiro que estava depositado nos bancos e decretou a maior e mais longa moratória do mundo. Hoje, a